Oi, Braulinho. Ei, Caião. Isso, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. É, Mas a live foi linda, Caio. Muito lindo, muito foi. fofo. O Bruno, sim, sim. Aliás, essas lives são emocionantes, né? É muito Eu bom. gosto muito de fazê-las, meu amigo. Perdão, perdão. Você falando de perdão. Muito bom. E porque não é brincadeira, não é? Você passar por essas experiências, É, só quem já viveu coisa semelhante é que sabe o peso é. e o trauma, a dor, A perseguição que a as, pessoa sofre. é, como a alma fica toda lanhada, ferida, Sim. com feridas expostas mesmo, né? Sangrantes. Não é brincadeira, não é fácil. Ô, Caio, essa coisa que você fala muito dela, que eu já ouvi várias vezes você falar, é a questão da decisão do perdão. O É. perdão como decisão de vida, não é isso? Hum, Aí o que acontece é que às vezes a gente fica procurando motivações para decidir. Como é que a é. gente trabalha a nossa decisão da nossa vida, Caio? E até que ponto a gente tem que ter motivação para decidir? Até que ponto a gente precisa de uma motivação? Ou que a gente decide sem a motivação? Uhum. Como é que funciona essa coisa? Você Fé, entendeu? fé, perdão é uma decisão de fé. Fé. É, assim como o amor também. Uhum. É uma decisão de fé. A fé, por seu turno, é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Ou seja, tem que ser pela fé, porque não tem nada lá para ser visto. Não tem nenhum bem lá para ser identificado. Não tem nenhuma bondade para ser acolhida, para ser recebida com reciprocidade. É tudo contra você. Fizeram contra você, às vezes quem fez contra você já se arrependeu, mudou de atitude. Então, se você tem uma consciência minimamente evoluída na fé, você vai entender que será um privilégio perdoar aquela pessoa, ficar livre do mal que ela te fez e dos ferimentos interiores que ela te causou, embora não necessariamente porque você a tenha perdoado, você tenha que se tornar amigo dela, próximo de novo, nem caminhar juntos. Não. A gente perdoa, na maioria das vezes, para deixar em paz e ficar em paz e abençoar a pessoa na jornada dela sem peso. Existem aqueles casos, no entanto, em que o perdão tem a ver com relacionamentos íntimos da gente e aonde a gente perdoa e continua o relacionamento, porque existem muitas afinidades, muitos vínculos, muitos outros prazeres que tinham sido maculados pelo ato ruim que provocou a amargura na gente, ou a tristeza, ou a decepção, mas agora, com a decisão do perdão, não justifica o indivíduo do ponto de vista espiritual, passa sangue no pecado do próximo, lava, limpa. E, em muitos casos, dá para continuar sendo amigos, ou cônjuges, ou próximos, especialmente quando um dia houve algum tipo de confiança, de afinidade, de proximidade, de identificação. Mas existem aqueles casos em que não houve nada que nos una. A gente só não se odiava, a gente só não brigava, a gente só não se fazia mal, a gente só trabalhava juntos, a gente estava juntos, a gente era só filho. E tem aquele amor de DNA, aquele amor biológico, aquele amor natural.
mas nunca chegou a ter uma intimidade fraterna com o pai, com a mãe, com a família, com os irmãos. Nem sempre é assim. Aí, quando algo muito ruim acontece, a gente tem que sair correndo, como Jesus mandou, e perdoar até 70 vezes 7, para a gente ficar livre desse câncer, dessa coisa que mata a gente, que estrangula, que sufoca, que envenena. Não perdoar ao outro não é um direito meu, é uma estupidez minha. Porque, como esses provérbios de internet dizem, é como você beber um copo de veneno e ficar esperando que o outro caia duro, não é? Quem está se envenenando é você, sempre. Então, você aprende, depois de um tempo, que perdão passa a ser um privilégio. Para mim, a vida inteira, perdoar foi um privilégio. Foi uma oportunidade de graça. Foi uma chance de eu melhorar. Foi uma vocação divina para eu desenvolver a minha salvação com temor e tremor. Então, o perdão não é um sacrifício. É uma oportunidade que eu posso e devo me apropriar dela pela fé, sem que busque nenhuma corroboração sentimental ou validação emocional, porque às vezes a validação emocional ou sentimental vem, às vezes, mas é raro. Na maioria das vezes você tem que perdoar só por causa de quem você é. Eu não perdoo as pessoas por causa de quem elas são, eu perdoo as pessoas por causa de quem eu sou. Tem nada a ver com o outro. Tem nada a ver com mérito. Ah, ele merece. Ele não precisa merecer nada. Eu é que entendi pela graça que eu sou perdoado de todos os meus pecados e por isso eu tenho o privilégio de estender a mesma graça que me cobre a qualquer outro ser humano. E não tem nada a ver com mérito, porque assim como eu recebi um perdão sem mérito, porque é graça, é favor imerecido que me perdoa, é a mesma graça, o mesmo favor imerecido que me leva a perdoar ao outro. É meu privilégio divino, é meu privilégio de Cristo, é meu privilégio de ser filho de Deus, de fato. É perdoar como o Pai me perdoa. Então, eu sou filho de Deus quando eu aprendo a perdoar como o Pai me perdoa. Ou seja, de graça. De graça. Quando vem a bênção de um arrependimento, é uma maravilha, não é? Mas o grande choque que a Escritura nos passa é nos ensinar que é a própria misericórdia de Deus que provoca arrependimento em mim. Ou seja, não é porque eu me arrependi que Deus me perdoou, é porque Deus me perdoou que alguns de nós se arrependem. Nem todos. Mas é o perdão, como Paulo diz lá, escrevendo a Timóteo, é o perdão de Deus que nos conduz ao arrependimento. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, ele diz escrevendo aos Romanos. Ou seja, se é para haver uma chance para aquele que me ofendeu, a melhor chance que ele pode ter é a do meu perdão. Que não tem que ser cínico, que não tem que procurá-lo grandiosamente para dizer, apesar de você ter me ofendido, eu te perdoo. Isso é coisa de religioso idiota, nojento. Quem quer perdoar, perdoa à distância. Mostra com atos de bondade, de justiça e de verdade que o outro está livre para caminhar. E se um dia ele se tocar e nos procurar, você só o apazigua dizendo isso já está resolvido há muito tempo. Vive em paz. Agora, você não tem a obrigação de virar o melhor amigo dele, de pegá-lo, de ter que restaurar tudo como um dia foi.
Só se for sincero, só se for verdade, só se for assim. Do contrário, não faz parte do transformar o perdoar no meu melhor amigo. Só porque um dia ele me traiu e eu o perdoei. Não. Ele pode seguir a vida dele e eu a minha. E eu estou perdoando, não é por causa de quem ele é por causa de quem eu sou. E não quero deixar de ser. Quero, inclusive, crescer, melhorar em mim mesmo nessa condição de exercer o privilégio de perdoar o mundo inteiro, se for o caso. É isso, Braulinho. Que coisa boa. Maravilhoso. Perdão é bom, menino. Né? Tem que pegar a manha do perdão. Tem que pegar a manha do perdão. É isso aí. A gente estava aqui no auge da conversa, na devocional, e depois a gente estava lá com quase 400. Aí quando deu essa caída agora, que eu tive que refazer tudo, a gente está com 166. E eu espero que só está subindo agora. Volta, minha gente. Podem voltar sem pena. Vamos voltando. Sem medo. É que o pessoal já está começando a pôr a comidinha no prato, né? 12h30. Eu tô sentindo fome, brother. Tá com fome? Eu tô. Aqui, eu tô também. Não, mas eu sou uma pessoa, assim, meio que desleixado com esse negócio de rango, mas agora eu tô, os meninos estão aqui, então a gente está vivendo momentos diferentes. Querido, o garoto mandou uma aqui, que eu separei pra gente, é o seguinte: Caio, quais são as suas experiências com a confiança espiritual? Eu digo assim, Caio, aquela confiança que faz o cabra colocar o exército para correr, sabe? Eu digo isso porque eu tenho receio de ser assaltado aqui na farmácia que eu trabalho. Me ajuda, Caio, por favor. O cara trabalha na farmácia. Tá mais preocupado com o assalto que com o vírus. Olha, querido, a experiência de cada um é a experiência de cada um, não é? Eu sou filho do meu pai, eu tive um treino maravilhoso. Nesse sentido, meu pai é um homem de muletas que andava com uma bengala e uma muleta e não tinha medo nem de onça. Era um sujeito de uma outra natureza, que me treinou a vida inteira a enfrentar o que tivesse que enfrentar. Mesmo antes de eu me converter. Ele já dizia que se eu tivesse medo, eu já tinha perdido. Que a única chance que eu tinha de vencer era não ter medo. Então, antes de meu pai se converter e de eu me converter, ele já me dizia que o medo já era a derrota em si. Que eu tinha que aprender a ser cauteloso, prudente, racional, inteligente, não botar o pé numa prancha fraca, que senão eu iria cair no abismo. Mas isso não era medo, ele me ensinou isso como inteligência, de autopreservação, de sabedoria. Agora, era aquela história que ele me contava. Se você olhar de longe, você vira uma onça e ela estiver distante de você, procure o pau, a árvore mais íngreme, alta e sem galhos que você possa, e suba nela, como a gente aprende no interior a subir em palmeira, com as duas perninhas presas. E eu, quando era menino, isso para mim era brincadeira, né? Sobe! Ela vai ficar daqui e não vai te alcançar, e você conseguiu fugir dela. E é um ato de inteligência. Sim. Agora, se você olhar em volta e não tiver saída, nenhuma saída, não corra dela. Não dê as costas, ela vai te alcançar. E ela vai pular no teu pescoço e vai te devorar. A tua melhor chance é correr para cima. É correr gritando. Não o grito do pavor, o grito de um bicho que também tem o instinto da defesa. Corra para dentro, meu filho. Todo mundo que eu vi correr para longe se danou, e o papai cresceu no interior do Amazonas. Ele tinha compadres que enfrentavam onça no teçado, no facão.
Uhum. E que não davam as costas nem mortos. Até que a bicha cansa e vai embora. Então deixa eu falar de confiança para ele. Semana passada mesmo eu ouvi uma outra das muitas histórias do papai, botando lá um pessoal para correr em Manacapuru, queriam fazer mal a um evangelista, ele dentro do carro, aí ele deu um grito lá de dentro do carro, vem cá, aí ele, venham cá! Porque ele, quando falava, parecia que o trono celestial estava estrondando, né? E Sei. aí ele chamou, os caras vieram e ele falou, vocês vão embora agora, me deem esses 2 facões. E o evangelista lá do lado apavorado. Me dê os facões, podem me dar os facões. Aí os caras ficaram olhando ele, me dê os facões. Aí deram os facões, ele guardou, falou, podem ir. E nada de briga mais. Aí ele ficou vendo os 2, cada um de um lado, todo mundo sem entender nada na cidade. Passou um tempo, ele chamou o evangelista e disse, eu acho que eles já se acalmaram. Pode levar a faca para eles, ou eu não me lembro se foi isso, ou se ele chamou de volta os 2 e falou, essa aqui é a tua faca, essa aqui é a tua. Não levantem mais isso um contra o outro, vão agora em nome de Jesus e pronto, acabou a história. E passou a vida assim, e botando gente maluca para correr, na fraqueza dele, porque ele não temia. E as pessoas sentem, elas vão em cima de quem tem medo, Braulio. Se chegarem os assaltantes, né, cara? chegarem os assaltantes na farmácia, eles vão em cima da vara mais verde. Isso é verdade. O indivíduo mais controlado, mais seguro, mais silencioso, mais calmo, mais tranquilo, vai ser provavelmente aquele que se deixará em paz e se dirá apenas, ó, você fica quieto aí, a gente não quer fazer mal nenhum a você. Normalmente dão até essa explicação para quem não tem medo. Sim, cara. Então, respondendo a pergunta dele, a minha confiança vem do Evangelho e vem do treino que eu tive com meu pai, cujo treino eu pratiquei já centenas de vezes na vida. Centenas de vezes. É porque ele não deve conhecer quase nada da minha história, porque se ele conhecesse um pouco dessa história nos últimos 47 anos, ele iria ver que a minha vida toda foi feita, fundada em confiança. E eu não sei viver sem um homem morto, meu irmão. Mas olha aí, Braulio, vamos pedir ao pessoal para ajudar a nossa querida Vem Ver TV. E enquanto a fome ainda deixou 161 aqui conosco, que mobilizar, se acarinhar, se comprometer a nos ajudar na Vem Ver TV, eu preciso muito que você nos ajude, tá bom, querido? Querida, preciso. Eu estou aqui fazendo isso no Instagram, na live, nos formas, porque a gente não pôde mais usar a Vem Ver TV, os funcionários tiveram que ser dispensados, ela está no ar, rodando na nuvem, mas a gente não pode mais gravar nada aqui, por causa da minha condição com morbidade. Mas eles continuam em casa, se alimentando, comendo, sustentando filhos, família, e eu preciso que você tenha esse coração generoso, bondoso, carinhoso, partícipe e colabore. Tá aí, olha, o Braulio vai mostrar a contribuição. Já tô com o mouse aqui, ó, enquanto você fala. Só clicar Clicou aqui, no portal caifado.net. Isso. Uhum. Caiu aqui. Aí cai aí, ó. Painel aqui, né, de possibilidades para você. Isso. A primeira delas é o depósito, transferência bancária. Estou mostrando aqui, né? 2 bancos, Santander, Banco do Brasil. Você clica aqui na bolinha, clica em continuar, tá ajudando.
Abaixo do Ajudem a gente. depósito, você tem a opção por cartões de crédito, né? Todas as Uhum, bandeiras. Você tem aqui a possibilidade de fazer uma contribuição mensal ou uma contribuição única, ok? uhum. Sistema da Cielo, seguro, você vai lá, clica na bolinha, clica em continuar, tá lá dentro. Abaixo você tem o Aham, PagSeguro, que utiliza também cartões e emite boletos. Você já usa o PagSeguro para fazer suas compras na internet? É o mesmo sistema, ok? Então clica uhum, lá, tá lá dentro, clicou em continuar. Abaixo você tem o PayPal, quem não mora no Brasil tem que usar esse. Clicou na bolinha do PayPal, aham. clicou em continuar. Tá lá dentro, Caião, 3 minutos a média de operação, tá bom? Eu Mas eu tenho. peço a você, meu querido, minha querida, que nos ajude de verdade. E é Uhum, um tempo tão difícil. E uhum. se você tiver algum meio, faça isso que o Braulio disse no portal Caifab, colabore com a gente, É isso aí. colabore com as famílias da VMVTV que dependem do carinho. A gente não vende publicidade, a gente não vende nada. São funcionários sustentados pela generosidade daqueles que são abençoados. Faça Sim. isso. Hoje à tarde eu tenho Zoom íntimo, está Aham. sendo uma maravilha. Se você quiser fazer parte na semana que vem ou ainda nesta, você entra aí no portal caifab.net, onde está escrito Zoom íntimo, tá aí, ó. Tá aqui, ó. Clicou, Abaixo cai da dentro, tela. fica Tá aqui, ó. sabendo, fica sabendo. E tem Ó, também a Gratos. a A grátis tá Gratos, aqui. que tem Opa. sido uma parceira da gente, e no ano passado nós conseguimos fechar o ano com tranquilidade, porque a Gratos foi uma grande parceira, deu tudo certo para todo mundo, quem investiu se deu bem, e para conosco eles foram próprios e claros, de modo que eu adquiri uma certa tranquilidade de indicar para você essa possibilidade de, nesse período tão difícil agora da pandemia, conforme o nosso, você pode ter um recurso triplicado, quadruplicado, dependendo do investimento, até quintuplicado. Mas você chega lá e fica sabendo como é que funciona. Faça isso agora, lá na... Por favor. Tá bom? Braulio, vai almoçar, Braulio. Acabou, Caião. Acabou. Amanhã Acabou, tem mais. infelizmente. Amanhã eu Amanhã estou de tem mais. volta aqui às 11 horas em ponto, Isso. com mais uma Amanhã é live. o Primeiro tem a devocional, depois tem uma live. Amanhã com o quê? Pax. O Paxtorzão Ele teve aí vai no estar papo aqui com a já. gente. Ele já É? teve no papo. Uma figura, Já, uma ele é um figura. Já querido. teve no papo. Já teve. Figuraça. Vai estar Vai aqui ser amanhã, divertido convidem amanhã. todo mundo. A devocional vai de 11 até para a gente conversar e depois no final meu amigo Braulio. Tá bom? Braulio, um beijo vocês todos. Beijo para Até vocês, meus amanhã. amigos queridos. Deus nos abençoe. Até amanhã.